Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Maria José. Pastor Welton. Amém. Graça e paz, meus irmãos, para quem ainda eu não saudei. Que Deus abençoe vocês. Desejo a todos um bom domingo, Dia dos Pais. Hoje comemorei também. Pude almoçar aqui com a família, pude ganhar um café da manhã, então foi bem interessante. As crianças à mesa, comendo com a gente. Então são pequenas alegrias que na verdade são as melhores da que a gente desfruta. Estar próximo dos filhos, próximo da família. E hoje eu quero tentar trazer uma palavra acerca do tema que a gente tem desenvolvido, que é o tema da salvação, nesse contexto do Dia dos Pais, da palavra pai, enfim, vamos tentar caminhar assim. E hoje eu também preparei uma mensagem mais de edificação, uma palavra mais simples, não tão rebuscada, mas uma palavra que pudesse trazer testemunhos da minha própria vida para vocês me conhecerem um pouco mais, a fim de que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações neste culto, tá bem? O texto que a Maria acabou de ler é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Quase todo cristão e às vezes não cristão conhece esse texto. E é interessante a gente saber o contexto em que Jesus fala sobre essa passagem, a experiência que ele está tendo naquele momento, principalmente um contexto social. E eu imagino que quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe o contexto que Jesus está anunciando essas palavras. E eu diria que o contexto dele é um contexto de dor, de pessoas desabrigadas, de pessoas com necessidades diversas, necessidades emocionais, necessidades materiais, necessidades espirituais, pessoas com doenças sérias, pessoas com discriminação religiosa, passando por discriminação religiosa, por discriminação étnica, por discriminação social, enfim, uma vida de sofrimento. Muitas dessas pessoas estavam vivendo. E num contexto também de muita guerra, né, onde maridos saíam para guerras atendendo o exército romano, e até mesmo judeus que trabalhavam, que eram às vezes obrigados a trabalhar, seja por qual for o motivo, para o exército romano, e mães ficavam desabrigadas constantemente porque os seus maridos saíam como soldados para guerrearem contra nações. Esse era um contexto. Em resumo, eu diria o seguinte, que o contexto de Jesus para essas palavras é um contexto de extrema violência. E hoje, quando nós falamos de violência, a gente sempre está pensando em violência física. Ou seja, alguém que ataca uma outra pessoa, um exército que vai até um determinado país e guerreia contra esse país. Nós passamos por duas grandes guerras mundiais. Hoje nós estamos
vivendo violências de terrorismo, né, onde pessoas, homens, bomba, né, explodem outras pessoas, explodem lugares. Então nós chamamos isso de violência, né? Mas eu diria que o mundo sempre viveu e acredito que sempre viverá um contexto de violência. Mas não só a violência física, mas a violência que a vida nos traz. A vida em si, ela é extremamente violenta. Então, eu não preciso tomar um soco no estômago ou ser baleado para poder sofrer violência. Eu posso sofrer violência em outros contextos. Por exemplo, mulheres que são maltratadas pelos seus maridos, elas sofrem violências emocionais, psicológicas. Crianças que não são cuidadas pelos seus pais, elas também sofrem violências, né? Por quê? Porque elas não recebem a atenção devida. E não receber a atenção devida significa violentar essa criança daquilo que ela precisa, daquilo que ela necessita. Esse é o contexto. E outro, para ilustrar mais ainda o nosso contexto atual, o mundo vive uma violência mundial, né? Que é o coronavírus. Hoje não é só o pobre quem sofre dessa violência. Não é só o marginalizado, não é só o órfão, não é só a viúva quem sofre dessa violência, mas todas as pessoas em diferentes lugares, em diferentes contextos, em diferentes idades, em diferentes situações econômicas, emocionais, espirituais, sofrem dessa violência. Mais uma vez, em resumo, a vida em si, ela é extremamente violenta. E é uma violência democrática, no sentido de que ela atinge qualquer pessoa. Como eu disse, em diferentes contextos, em diferentes países, em diferentes sociedades, em diferentes situações, sejam elas físicas, emocionais, psíquicas, enfim. Então esse é o contexto de Jesus, um contexto de violência, mas hoje também nós vivemos um contexto de violência. A vida nos reserva violências. É alguém que está bem e de repente sofre um ataque cardíaco e morre. É alguém que aparentemente está tranquilo com a sua família e descobre que está com câncer, como nós acabamos de orar pela vida de um irmão que descobriu estar com câncer, uma doença terrível e uma doença temida por todos. Ou seja, a vida é bela, a vida é gostosa, a vida é prazerosa, a vida é feita para desfrutarmos, mas a vida também tem esse paradoxo, o paradoxo da violência, da surpresa, daquilo que a gente acha que nunca vai acontecer conosco. As coisas ruins só acontecem com o outro, né? Nós somos pessoas que olham tanto para si mesmas que acabam achando que a dor, a violência, o sofrimento só chega à porta do outro. E não deveria chegar à nossa porta. E quando essa violência chega à nossa porta, a gente questiona Deus, dizendo assim: mas Deus,
eu sou tão fiel. Deus, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu trato bem meus filhos, eu trato bem minha esposa, eu sou uma pessoa que vai direitinho à igreja, eu sou uma pessoa boa, sou honesta, pago meus impostos. Enfim, eu acho que eu não mereceria sofrer essa violência toda que está chegando à minha porta. E a gente questiona, e eu dou um sorriso aqui, mas eu acho que na hora desse questionamento nós não sorrimos para Deus. Nós encostamos Deus na parede e questionamos. E isso não é só da sociedade moderna. Os Salmos, o livro de Salmos, está cheio dessas indagações. O próprio Jó também questionando a Deus, tentando indagar Deus porque de tamanha violência na sua vida, um homem rico, cheio de saúde, próspero, muitos filhos. Naquela época, ter muitos filhos era sinônimo de virtude, virilidade, muita saúde. Mulheres consideradas abençoadas por terem muitos filhos. E de repente a violência bate à porta de Jó, ceifando os seus filhos, ceifando as suas posses, ceifando a sua alegria. A violência bate, ela chega em algum momento e ela nos impacta. Por quê? Porque nós não esperamos essa violência chegar. E eu acho interessante e importante não esperarmos mesmo. Sabermos que ela pode chegar, mas não ficarmos esperando ela chegar, porque senão viveríamos aflitos constantemente. Viveríamos numa eterna dor, né? E expectativa da violência. Então, é mais ou menos esse o contexto em que Jesus diz, ou diria para nós agora: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Essas são palavras de extremo consolo, de edificação, palavras que nos confortam e nos trazem profunda esperança. Eu me lembro, amados, quando eu tinha 16 anos, a violência bateu à minha porta. Eu estava trabalhando numa sexta-feira e meu pai também estava trabalhando. E eu me lembro que o meu pai estava se preparando para ir a uma festa tradicional religiosa na nossa cidade. E geralmente essas festas é dada muita bebida, é dada muita comida e diversão, música e muitas pessoas passeando e cavalgando, andando a cavalo. E meu pai tinha um cavalo e ele foi para essa festa, levou o seu cavalo e foi comemorar nesse dia. E no sábado, ele andando a cavalo, o cavalo disparou, ou seja, correu mais do que o necessário. Por algum motivo, a sua sela não estava devidamente presa e ele caiu do cavalo e o seu pé ficou agarrado, enganchado no estribo e a sua cabeça batendo sobre as pedras. Me desculpe a expressão, mas essa é a linguagem da violência. E deu traumatismo craniano. E eu recebi essa notícia que ele tinha sofrido um acidente. Eu ainda adolescente, sem perceber muito as dores ainda que a vida podia nos trazer.
eu tive uma sensação de, acho que de despreocupação. Ele vai melhorar, porque no meu coração jamais passaria naquele momento, naquela idade, que uma dor tamanha chegaria à minha porta. E depois de meia hora eu fui até o encontro da minha mãe para saber de maiores notícias. E quando eu fui ao encontro da minha mãe, eu percebi e vi a minha mãe aos prantos chorando. E naquele momento eu descobri que o meu pai tinha falecido. E foi a primeira pior experiência que eu passei, que foi a perda do meu pai, com apenas 16 anos, e vi a minha vida ser totalmente transformada a partir dali, abalada a partir dali, e percebi a violência que a vida me trouxe pela primeira vez, concretamente falando. Né? E depois de alguns meses, eu continuei trabalhando. Um dos meus tios chegou até mim e começou a me convidar para frequentar a igreja, para ouvir de Jesus Cristo. E eu, com o coração quebrantado, fui uma vez assistir um culto. E numa segunda vez, o meu tio vira para mim e diz assim: Welton, você vai ser pastor. Simples assim. E eu olhei para a cara dele, sério, e falei assim: Deus me livre, nem de crente eu gosto. Não sei se em Portugal tem essa expressão, mas no Brasil, antigamente os cristãos protestantes eram chamados de crentes, né? E eu dizia que eu não gostava de crente, porque crente achava que era melhor do que todo mundo. E ele não falou mais nada e a minha vida seguiu. E aos 16 ainda, depois de 6 meses, eu me converti. E eu me lembro que ainda passando pela dor dessa violência, pela dor do luto, eu ouvi uma música, e essa música eu vou passar para vocês no final da mensagem, uma música que dizia assim: nos braços do Pai. E pela primeira vez eu chorei, mas chorei muito pela perda do meu pai, pela dor de ter perdido o meu pai. E era num contexto mais ou menos como esse, parecido, próximo ao Dia dos Pais. Mas eu não chorei também só pela perda do meu pai. Eu chorei porque naquele período eu tive a oportunidade de conhecer uma outra pessoa que se tornaria o meu pai, que substituiria esse lugar de pai, que foi o próprio Deus. Eu comecei a ter experiências com ele, eu comecei a conviver praticamente diariamente com ele, por meio da meditação bíblica, por meio da oração, por meio da reflexão. Eu comecei a perceber que eu não estava sozinho e que eu nunca fiquei sozinho. Existia uma pessoa que já cuidava de mim como pai, que não era o meu pai natural, o meu pai biológico, mas o meu Criador, o meu Senhor, o meu Salvador, que já cuidava de mim e já sabia que eu sofreria um momento como aquele de violência, de perder o meu pai ainda tão jovem, com o meu irmão de 15 anos e um outro com 8 anos de idade num trágico acidente. E depois disso eu sofri outras violências também, de perca de parentes queridos, mas o Senhor dos Senhores, o Pai dos Pais, estava sempre, esteve e estará sempre comigo.
Então, é esse contexto que nós podemos dizer assim, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Aquela violência que me trouxe fadiga, que me trouxe cansaço, foi substituída pelo descanso nos braços de Jesus Cristo. E ele morre de braços abertos para nos dar essa esperança. E ele morre de braços abertos para nos trazer salvação. E quando eu digo salvação, irmãos, eu não estou falando de uma salvação no contexto futuro. Ah, Jesus me salvou do inferno. Também. Mas Jesus me salvou naquele momento em que eu me aproximei dele e ele se aproximou de mim. Então eu diria assim, irmãos, se eu não tivesse conhecido Jesus naquele ano, talvez a minha vida teria tomado rumos totalmente diferentes. Talvez a minha vida teria sido uma vida de amargura, de inquietação, uma vida de questionamentos, uma vida de blasfêmia. Por quê? Por ficar descontente e desesperançoso por perder um pai. Mas Jesus me salvou de quê? Jesus me salvou daquele contexto que eu poderia viver de amargura, de sofrimento, de desilusão, de desesperança, de não dizer que a vida não valeria a pena. Jesus me salvou desses sentimentos. Então, quando eu falo de salvação, eu quero dizer que a salvação ela é mais abrangente do que a gente imagina que ela seja. Eu tinha um costume de vida. Eu pensava de uma forma. E Jesus me levou para um outro tipo de contexto, para um outro tipo de pensar, para um outro contexto de vida. Jesus me fez experimentar o seu amor. Isso me traz salvação. Jesus me fez experimentar a sua misericórdia. Isso me traz salvação. Jesus me fez experimentar o seu perdão. Isso me traz salvação. Então hoje eu, você, vivemos, desfrutamos da salvação. A salvação, ela é agora. Ela é presente. A salvação nos livra da amargura. Hoje nós podemos ter esperança quando essa violência bate à nossa porta. Por quê? Porque o Senhor disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem do meu jugo, aprendam de mim, e saibam que eu sou manso, saibam que eu sou humilde de coração. E com isso, vocês acharão descanso para a vossa alma, para a vossa vida. O contexto de violência é enorme, mas nós estamos sorrindo, porque sabemos em quem cremos. Sabemos em quem confiar. Sabemos que ele não está alheio a essa situação. Ele nos contempla e está conosco nessa violência, nessa dor.
E é o Deus que sofre violência também. A violência da cruz. A pior das violências. Um Deus que se encarna, se faz gente e sofre e morre num contexto da pior das violências, que é a morte de cruz, para mostrar que nós não estaríamos sozinhos. Nós não estaríamos sozinhos. Então, Deus, na pessoa de Jesus, salva o órfão. Ele se torna o pai do órfão. Deus, na pessoa de Jesus, salva a viúva. Ele se torna, aqui entre aspas, o marido da viúva. Ele cuida da viúva. Deus em Jesus salva o aflito. Aquele que padece, aquele que não encontra paz, ele traz paz, ele traz esperança. Aquele que consegue enxergar apenas um dedo na sua frente, agora consegue enxergar a mão de Deus sobre a sua vida, protegendo, cuidando, mesmo quando a violência bate à sua porta. Então, amados, o meu convite nessa tarde é que a gente perceba que nós somos salvos. Já somos salvos. E salvos de tudo isso que eu falei e tantas outras coisas mais. É importante que a gente perceba isso para que a gente desfrute dessa realidade. Como era a sua vida antes de conhecer Cristo num contexto de ignorância? Num contexto de ser dominado pelo pecado? De ser dominado pelas obras da carne? E agora ser dominado pelo Espírito? Ser dominado pela santidade? Ser dominado pela outra forma de pensar, de viver a vida e de perceber que viver assim é bem melhor. É ser mais alegre, é ser mais feliz, é ser mais contente. Né? Vamos dizer assim, contente. Não é a ausência de sofrimento, mas é a sabedoria, a esperança que temos ao lidarmos com este sofrimento. Isso nos traz salvação. Então a salvação, ela aconteceu, ela acontece e ela acontecerá. Nós aguardamos a consumação desta salvação. E a consumação desta salvação é a não violência batendo mais a nossa porta. Estaremos, como diz o texto bíblico, na Nova Jerusalém. E participaremos das bodas do Cordeiro, participaremos de uma grande festa, de uma grande reunião, uma grande assembleia, de um grande encontro onde eu poderei desfrutar da presença de Deus e espero desfrutar da presença do meu pai biológico novamente. Espero um dia me encontrar com o Vicente, o meu pai. E para você que já é órfão, espere um dia encontrar com o seu pai. Espere um dia encontrar com o seu irmão, com a sua irmã. Espere um dia encontrar com o seu amigo, com a sua amiga. Eu gostaria muito de desdobrar a minha árvore genealógica. Eu estou
conversando com a minha família e perguntando quem é o meu taravô. Eu quero saber quem é o meu taravô. Então, no céu, eu gostaria muito de conhecer a minha árvore genealógica, os meus descendentes, os meus ascendentes, enfim, toda a minha família. Isso já está me trazendo salvação, irmãos. Essa esperança de poder me encontrar com as pessoas que amo, das pessoas que me fizeram felizes e que me ensinaram coisas preciosas. E espero um dia ter a oportunidade de desfrutar de tudo isso. Assim, a violência fica mais branda. Assim, a violência é uma parte da nossa vida, mas que não domina a nossa vida. Ela faz parte da nossa vida, ela chega à nossa porta, mas ela passa. E ela passará. E nós poderemos desfrutar dessa grande assembleia que um dia estaremos em Cristo Jesus. Ele já nos salvou. Não esperem a salvação. A salvação já chegou. A salvação já chegou. A salvação já é presente na minha vida, na sua vida, na vida dos cristãos, e bate à porta do coração daqueles que aguardam, que não conseguiram ainda desfrutar de tamanho privilégio, de tamanha sabedoria, de tamanha experiência, de abrir os seus olhos, como Paulo abriu no caminho da entrada de Damasco. Seus olhos fecharam, viu aquela grande luz, e talvez ele andando a cavalo, percebendo como era um homem bom, como era um homem guerreiro, como era um homem que buscava obedecer à lei de Deus, guardar os mandamentos de Deus. E ele tem um encontro com Jesus, e aquele Deus a quem ele achava ser tão zeloso pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Talvez ele ficou desesperado. Que pergunta absurda é essa? Eu não te persigo, eu persigo, talvez ele dissesse, eu persigo aqueles que não te servem. Talvez em algum momento Deus dissesse assim: não. Eu vou te pegar. Aqueles que não me servem são os que me servem. Quem não me serve é você. Saulo, naquele momento, foi salvo da ignorância, da religiosidade. E ele chega a Ananias. E Ananias é interessante o relato, porque o Senhor dá a visão a ele e imediatamente Ananias fala assim: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Olha a diferença. Pode falar, Senhor, que eu estou te ouvindo. Pode falar que eu te conheço. Eu conheço a tua voz. Eu discerno a tua voz. Fala, Senhor. E aí o Senhor pede para que ele vá ao encontro de Paulo. E Ananias pergunta para o Senhor: é aquele que persegue os cristãos? É aquele que consente na morte de Estevão? E o Senhor fala para ele: é esse mesmo. Vai lá e impõe as mãos sobre ele. E Ananias, como servo obediente, conhecedor do Senhor verdadeiro, vai, impõe as mãos sobre Saulo, e o texto diz que as escamas que estavam sobre os olhos de Paulo caíram. Então Ananias chega até Saulo
impõe as mãos sobre Saulo e as escamas dos olhos de Saulo caem e ele começa a enxergar. E a partir daquele momento ele enxerga outra realidade. E ele é batizado, o Espírito Santo vai sobre ele e agora ele é salvo. Salvo da ignorância, salvo da religiosidade. Salvo em achar que servia a Deus com amor, com zelo, com esmero, com carinho. Na verdade, ele era um perseguidor. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus Cristo, com a sua infinita misericórdia e bondade, dá uma segunda oportunidade para ele. Ele agora se encontra com o seu Senhor verdadeiro, o seu Senhor todo-poderoso. Então, amados, a minha mensagem é esta, né? Jesus nos salvou. Salvou o órfão, salvou a viúva, salvou o estrangeiro, salvou o que sofre violência, salvou o pobre, salvou o rico, salvou o branco, salvou o negro, salvou a mulher, o homem, salvou todos e todas que se aproximaram dele, que quiseram ter uma experiência de salvação em Cristo Jesus com ele. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta tarde.